Parece uma produção de Hollywood. Um asteroide mortal está em rota de colisão com a Terra. Mas existirá realmente uma rocha apocalíptica que possa dizimar a civilização? Não é uma questão de se acontecerá, mas quando acontecerá. Um asteroide destruiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Seremos os próximos? Vamos à procura desses assassinos cósmicos, avaliar sua ameaça e analisar os melhores meios de pegá-los antes que eles nos peguem. Detendo o Armagedon começa agora. O Universo, detendo o Armagedon. Vinda de algum lugar do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, uma massa volumosa de rocha e pedregulho, girando e quicando em direção à Terra. O que antes eram meros escombros do Big Bang, destinam-se agora a fazer o seu próprio Big Bang. Adentrando a atmosfera terrestre, este asteroide gigante torna-se uma força incontrolável. Quase 2 milhões de vezes mais poderosa que a Imperial Bomb soviética, o maior dispositivo explosivo jamais detonado. Seu alvo, Los Angeles. A última coisa que se vê é um flash. Uma bola de fogo. E então... Se este asteroide fosse tão grande quanto imaginamos, com 10 quilômetros, estaríamos falando de uma cratera 10 vezes maior que esta, ou seja, de 80 quilômetros. Los Angeles se tornaria uma cratera gigantesca. Seria uma devastação total. Nada sobraria num raio de talvez 160 quilômetros. A uma distância até San Diego, fortes terremotos e explosões seriam sentidos. Ventos que simplesmente achatariam tudo em 300 quilômetros e matariam tudo num raio de 1.600 quilômetros. E isso seria apenas o impacto inicial. Depois todos esses escombros cairiam sobre o planeta Terra. Seria como uma árvore de Natal com enfeites caindo em todas as direções. E teríamos incêndios incontroláveis, enormes áreas de terra queimando, lançando ainda mais fuligem e cinzas no ar. Com o bloqueio da luz solar, as temperaturas cairiam drasticamente e a vida em si seria talvez extinta. O que você acaba de ver é o pior cenário possível no caso de um grande impacto na Terra. Os tipos de asteroides que podem extinguir muita vida na Terra, a maior parte das espécies, aparecem mais ou menos a cada 100 milhões de anos e não são fenômenos periódicos. Não ocorrem a cada 100 milhões de anos, podem ocorrer a qualquer momento. A média é a cada 100 milhões de anos. Então não é uma questão de se acontecerá, mas de quando acontecerá. Asteroides e cometas têm colidido com a Terra desde a sua existência. Logo após sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso planeta tornou-se um alvo frequente do bombardeio cósmico. Asteroides e cometas trouxeram à Terra primitiva muito material orgânico e água que permitiram a formação da vida. Colisões subsequentes, como a que dizimou os dinossauros 65 milhões de anos atrás, pontuaram a evolução, permitindo que uma espécie mais adaptável, que somos nós, subisse ao topo da cadeia alimentar. Devemos então nossa existência e posição a esses objetos, que às vezes são uma ameaça. Segundo o banco de dados de impactos na Terra, mais de 160 crateras foram identificadas. A maior se chama Chicxulub,
que em maia significa rabo do diabo. Esta cratera, medindo mais de 160 quilômetros de diâmetro, foi feita pelo asteroide que destruiu os dinossauros quando colidiu na península mexicana de Yucatán. Mais perto de casa, o banco de dados também inclui a cratera do meteoro no Arizona do Norte. Hoje, uma atração turística, este buraco quilométrico foi feito por um enorme pedaço de minério de ferro cósmico que colidiu com a Terra há 50 mil anos. Mais recentemente, um enorme objeto passou próximo da Terra. Não deixou uma cratera, mas uma impressão e tanto. Lotado de energia de uma bomba de 15 megatons, 1000 vezes mais potente que a de Hiroshima, explodiu sobre Tunguska, Sibéria, em 1908. Ele nem tocou o solo, mas a onda de impacto no ar aplainou todas as árvores e vegetação da área. Foi como se uma mão gigantesca tivesse descido do céu para apertar todas as florestas e árvores, tal o tamanho da devastação. Se o evento de Tunguska tivesse ocorrido sobre Moscou, ou Nova York, ou Los Angeles, a devastação teria sido catastrófica. Destruiria totalmente a cidade e uma vasta área ao seu redor. Embora as chances de um evento como Tunguska sejam remotas de acontecer, talvez uma vez a cada 500 anos, o potencial para um grande desastre ocorrer não pode ser ignorado. Foi por isso que a NASA criou o NEO, um programa de objetos próximos da Terra, no Laboratório de Propulsão a Jato. Sua missão é achar asteroides que representem ameaças mais sérias à Terra. O primeiro passo para deter o Armagedon. É de 20.32 ou 20.02 ou 20.01. Sempre que me perguntam quais os aspectos mais importantes do programa NEO, eu digo que os 3 mais importantes são achá-los rápido, achá-los rápido, achá-los rápido. Porque se pudermos detectar um problema com 10, 20, 30 anos de antecedência, temos agora a tecnologia para mitigá-lo. O programa NEO utiliza 5 telescópios em tempo integral, localizados no sudoeste americano e através do mundo. Eles procuram asteroides, especialmente aqueles medindo no mínimo 1 quilômetro de diâmetro, ou seja, 2/3 de uma milha ou mais. O impacto de asteroides desse porte pode causar uma devastação mundial. Nós podemos comparar o processo de achar asteroides imaginando onde nossa bola de golfe cairá após ter sido arremessada. Imagine que, em vez de poder observar sua trajetória, eu só tenha algumas fotos instantâneas enquanto ela se move e precise descobrir onde ela cairá. Em primeiro lugar, eu tenho que distinguir a bola na foto de qualquer outro objeto, tais como árvores, pássaros ou até de outras bolas que pode não ser a mesma. Uma vez identificada passo a passo em cada fotografia, eu preciso usar a lei da gravidade para ajustar a sua trajetória, para saber onde ela aterrissará. Do mesmo modo, procurando por asteroides, precisamos fotografar partes diferentes do céu, para distinguir um asteroide de estrelas, de galáxias e de qualquer outro fenômeno passageiro, como os raios cósmicos. E então usar as leis gravitacionais para ajustar um modelo, uma órbita, e descobrir onde ele finalmente aterrissará. Nenhum telescópio do programa NEO achou mais asteroides que o Centro Lincoln de Pesquisas de Asteroides Próximos à Terra, ou o LINEAR, como é chamado. Localizado ao sul do Novo México, eles descobriram quase a metade dos 5.000 conhecidos asteroides próximos da Terra, incluindo quase a metade dos 700 objetos medindo 1 quilômetro ou mais.
Um dos telescópios que usamos para caçar asteroides com o programa linear é este aqui atrás. Ele não é um telescópio muito grande pelos padrões astronômicos, tem 1 metro em abertura, mas o segredo de sua sensibilidade é aquele quadrado azul lá no fundo do telescópio. É um CCD, um dispositivo de carga acoplado projetado para buscar áreas extensas. A combinação do telescópio e o CCD resulta num sistema que excede 1 milhão de vezes a sensibilidade do olho humano. É assim que o céu aparece no telescópio linear. Como podemos ver, há várias estrelas que são fixas e também há dados de vários objetos próximos da Terra. Agora vou pedir que ele processe e analise os dados para achar objetos em movimento. Ele está clicando nestes 5 quadros e descobriu vários objetos em movimento. O que vemos aqui e outros parecidos com estes é o cinturão principal de asteroides. Eles estão localizados no cinturão entre Marte e Júpiter. Eles não oferecem nenhuma ameaça. Por outro lado, alguns deles que são muito diferentes. Este aqui está fazendo um movimento contrário ao cinturão principal e muito mais rápido. Este aqui vai em direção dele. Estes são os NEOs, são os 2 que o linear descobriu. O linear envia seus dados ao Minor Planet Center, em Cambridge, Massachusetts. Uma câmara de compensação para todas as pesquisas poderiam funcionar, pelo menos em princípio. A tarefa do Minor Planet Center é reunir as observações de novos NEOs com os já existentes, e aí refinar as órbitas de outros objetos em geral. E com as órbitas, outros grupos podem fazer observações físicas, usando telescópios para definir o tamanho dos objetos. O Minor Planet Center considera um asteroide potencialmente perigoso aquele cuja órbita o coloca a 8 milhões de quilômetros da Terra, que é muito perto para o conforto cósmico e certamente merece uma avaliação na escala Torino, um guia que os cientistas usam para avaliar o nível de ameaça apresentada por um asteroide. Esta escala varia de 0 a 10, onde 10 é destruição total e 0 significa nenhuma ou uma chance pequena de qualquer tipo de impacto. A avaliação mais alta que algum objeto já recebeu na escala Torino foi um asteroide chamado Apophis. Apophis é o nome de um deus egípcio da destruição. E ele uma vez recebeu a categoria 4 na escala Torino. Na verdade, semanas após sua descoberta em dezembro de 2004, houve um período em que parecia haver uma chance de 2,7% de um impacto em 2029. É uma chance em 37. São as chances de uma roleta e não a de uma loteria. Então, na época, todos começaram a considerar o Apophis como uma possível ameaça em 2029. Medindo 270 metros de comprimento, ou mais de 800 pés, o Apophis tem energia de uma bomba de 500 megatons, o suficiente para eliminar uma cidade grande ou causar uma tsunami devastadora. Em 2029, o Apophis chegaria tão perto da Terra quanto o satélite que leva este programa de TV a você. Apesar da incomum proximidade, análises adicionais de radar e óticas eliminaram a ameaça de um choque na Terra, uma variação 0 na escala Torino. Mas durante sua órbita, o Apophis pode passar por um buraco de fechadura, uma área no espaço onde, se o asteroide passar por ela, há uma chance em 45 mil de outro encontro com a Terra em 2036. A possibilidade de colisão em 2036 é algo que monitoramos com cautela e ainda temos ótimas chances de observar o Apophis por volta de 2013 e de novo em 2021, quando com absoluta confiança poderemos dizer que a possibilidade de choque estará eliminada. No caso improvável de tal possibilidade persistir, ainda teremos tempo suficiente para evitar a colisão com alguma campanha de mitigação. A mitigação é o próximo passo para deter o Armagedon. Como podemos evitar que o Apophis ou algum grande asteroide venha colidir com a Terra e causar uma enorme devastação? A resposta óbvia pode ser a pior opção de todas. Nossa sobrevivência depende da resposta a esta pergunta. Se nós acharmos um grande asteroide em rota de colisão com a Terra,
Podemos fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça? Nós podemos pensar no impacto de um asteroide como um grande desastre natural, mas o que o torna diferente de desastres como furacões, terremotos, etc., é que, em princípio, ele é evitável. Portanto, nossa tarefa não se resume em como limparemos a bagunça depois, mas em como preveni-lo, o que é bem diferente. Prevenir um grande impacto na Terra nos leva ao passo número 2. Deter o Armagedon. Mitigação. Neutralizar o Neo Mortal não é uma tarefa fácil. Tome Hollywood como exemplo. Ou talvez não. A pior coisa é usar como exemplos filmes de Hollywood, onde vemos homens corajosos saindo em um ônibus espacial para o espaço sideral, jogando bombas de hidrogênio nesses objetos. Em primeiro lugar, o ônibus espacial não alcança tais distâncias. Ele só anda em torno do próprio planeta Terra. Em segundo, e muito importante, explodir um asteroide é a pior solução possível. Porque, em vez de ter um asteroide monstruoso, você agora terá 2, 3, 4 pedaços, cada pedaço capaz de iniciar uma tremenda destruição no planeta Terra. Por outro lado, se ele for um objeto grande e houver tempo suficiente, vários anos, pode-se tentar explodi-lo e esperar que os estilhaços não caiam na Terra, ou a maior parte cairia. E objetos grandes acharíamos com antecedência. Mas são os objetos pequenos, bem mais numerosos, os mais difíceis de se lidar. Se a destruição total, como bombardeio ao estilo de Hollywood, é muito arriscada, ou na melhor das hipóteses, está reservada apenas para asteroides maiores, há um modo mais seguro de afastar da órbita da Terra, que é por desvio. Se um asteroide está em rota de colisão com a Terra, é bem melhor desviá-lo ligeiramente de sua órbita para que não a atinja. Mantê-lo inteiro é muito melhor do que tentar quebrá-lo. Não se pode fazer nada desaparecer, e quebrá-lo ou bombardeá-lo irá despedaçá-lo, o que pode causar um estrago muito maior. Seria como trocar 6 por meia dúzia. Para trabalhar melhor, o desvio exige tanto tempo de espera quanto possível. Anos, se não décadas. Resumindo, quanto mais cedo for a descoberta, mais cedo será o desvio. É bom destacar que, quanto mais distante estiver, menos força teremos que usar, a fim de causar uma grande mudança na órbita do asteroide. Para explicar melhor, vamos jogar hóquei. Quanto mais longe da rede o jogador atirar o disco, tanto menor será o desvio para proteger o gol. No entanto, se o jogador arremessar mais próximo à rede, então será preciso um desvio muito maior para evitar que o disco entre. Agora, imagine que o disco é um asteroide e a rede, a Terra. A melhor opção é desviar o asteroide alterando sua velocidade. Se pudermos fazer isso com bastante antecedência, por exemplo, 10 anos, e só precisamos alterar menos de 1 centímetro por segundo. Então, é uma alteração de velocidade muito pequena. O efeito acumulativo significa que ele chegará onde estamos antes de chegarmos lá, ou depois da Terra estar naquela posição. Então ele já não seria um problema. Para fazer isso, várias estratégias de desvio foram propostas. E que Bruce Willis nos perdoe. Nenhuma delas exige uma missão tripulada. Na verdade, uma missão tripulada dificultaria as coisas.
Com a tecnologia e os veículos atuais, nós não podemos ir muito longe da Terra. E isso restringe nossa habilidade para resolver esses problemas, quando a condição ideal poderia ser o lado oposto do Sol para encontrar o asteroide. Uma estratégia de desvio desenvolvida por pesquisadores franceses baseia-se em fazer com que um asteroide não ameaçador colida com um objeto terrestre fora do curso. Chame esta estratégia de asteroide contra asteroide. Não está totalmente fora do campo das possibilidades. Tentar estacioná-lo onde queremos sem atingir a Terra é um tanto questionável. Nós só temos um certo número deles que estão em algum lugar próximo à Terra. E achar um que pudesse ser trazido para perto da Terra, estaríamos obviamente falando sobre os mesmos asteroides que poderiam atingir a Terra. Então, eu não sou favorável à estratégia de buscar um para usá-lo mais tarde. E é muito difícil lançar um asteroide grande. Nós não precisamos de algo tão grande, com tanta energia para um desvio. Outra proposta vem da Agência Espacial Europeia, que está preparando um projeto para uma missão chamada Dom Quixote. Em vez de investir contra moinhos de vento, a agência planeja alterar o curso de um asteroide não ameaçador, lançando uma espaçonave chamada de Impactor Cinético para colidir com ele. Um impactor cinético é minha opção número 1. É muito simples, moderno e, em resumo, teríamos um efeito mínimo, que é o que desejamos. Nós podemos lançar algo grande o bastante em alta velocidade dentro de, digamos, 10, 20 anos, para desviar um asteroide a várias centenas de metros. As estratégias de impacto cinético e asteroide contra asteroide exigem uma grande colisão para desviar um objeto ameaçador da Terra. Mas outras propostas sugerem que pode ser possível deter o Armagedon com nada além de um feixe de luz. Existem vários meios de deter o Armagedon. Alguns propõem um choque súbito e sólido, que literalmente desvia um asteroide do curso da Terra. Outros sugerem que a missão pode ser realizada sem uma colisão, e sim usando outros meios, como uma explosão nuclear para empurrar o asteroide para longe da órbita da Terra. Você detona a arma a uma pequena distância da superfície. O maior efeito é a energia, que é em forma de nêutrons. Ela penetra a superfície, que aquece e explode. Como é uma área relativamente grande, a chance de quebrar é mínima. Mas tem um problema. Armas nucleares são proibidas no espaço por tratado internacional. Mas se um asteroide ameaça nossa sobrevivência, isso importará? Em termos de estratégias de mitigação, eu defendo o uso das armas nucleares. Eu acho que são mais eficientes. Ainda não foram testadas, mas nada do que temos foi. E, no meu ponto de vista, eu preferiria desviar um NEL do que sacrificar a América do Norte. Nem que eu tivesse que enfrentar um processo judicial. Mas não é preciso detonar um asteroide para cutucá-lo. Métodos mais seguros incluem usar velas solares. Esses refletores orbitais, segundo defendem, poderia concentrar os raios solares num asteroide. O calor gerado vaporizaria a superfície de pedra, criando um jato de material capaz de empurrar o objeto para longe de sua trajetória terrestre.
E temos também os lasers. Se eles são fortes o bastante para cortar metal sólido e realizar cirurgias delicadas, então, uma versão mais poderosa talvez possa desviar um asteroide. O laser é muito atrativo porque é mais econômico e normalmente custa menos. É mais fácil de fazer, poderia ser uma espaçonave robótica. O laser usaria um feixe de luz fazendo o material explodir. E com isso, empurrando o asteroide. Você não precisa levar nada até lá para exercer força sobre o asteroide. O laser pode ser direcionado com precisão, é muito gradual e poderia ser usado no período de 3 meses. Os pesquisadores descobriram o potencial do laser por acaso nos anos 80, enquanto testavam pequenas pulsações numa placa feita de silicone, material semelhante à superfície de um asteroide. Nós instalamos uma filmadora e cronometramos o tempo do laser para tirar fotos em movimento do material saindo pela superfície da placa de silicone. E nós ficamos surpresos com o que nós descobrimos. Ou seja, nós vimos pedaços de material saindo, se evaporando. Não foi apenas uma descoberta científica, como também uma nova tecnologia. Embora tal descoberta tenha sido significante, é ainda um grande pulo de uma placa de silicone para um asteroide. Mas pode ser feito com uma pulsação laser 5.000 vezes mais forte do que a que nós usamos todos os dias na Terra. Este super laser, alimentado por foguetes e painéis solares, poderia estacionar a 5 quilômetros de um asteroide e usar uma série de pequenas pulsações, em vez de contínuas, para desviá-lo. A questão é que uma pulsação pequena pode desferir uma intensidade adequada na superfície do asteroide, fazendo com que o material exploda nesse local. E assim que ele explodir, o asteroide será empurrado na direção que você quiser. Você também precisa da pulsação pequena, porque quando o laser atinge a superfície, gera uma nuvem de material que emerge do asteroide que ofuscará qualquer luz adicional que seja enviada ao asteroide. Portanto, é muito importante colocar toda a energia possível naquela área do asteroide antes que nuvens pretas se formem. Para alguns peritos, lasers e até velas solares poderiam funcionar, pelo menos em princípio. A luz intensa que os dois emitem é ajustável e adaptável a todos os tipos de asteroides, e o material ejetado, meros sopros de poeira, não representa nenhuma ameaça à Terra. Mas suas potenciais desvantagens poderiam se provar proibitivas. Manter a luz do laser ou um grande espelho solar no lugar certo é uma tarefa muito difícil e tem que ser feita durante muito tempo. Quanto à reflexão solar, há também a questão da poeira que é liberada, o que ela pode fazer ao espelho solar. Então, há questões importantes a longo prazo e se podem ser resolvidas no futuro, nós não sabemos. Atualmente, está fora de cogitação. Existem lasers contínuos que produzem mais energia, 25, 50 kW, que foram feitos para fins militares e que têm mais energia que o necessário. O que nós estamos propondo seria pegar os lasers de propulsão ultracurtas e aumentar sua energia até pelo menos 5, talvez 10 kW. Um esforço concentrado para realizar isso dentro de 5 a 10 anos poderia ser feito. E havia essa intenção. E por que parar em apenas um laser? Um dia, uma frota deles poderia ficar permanentemente estacionada ao redor da Terra para agir como um escudo defensivo contra asteroides que nos ameaçam. Evitaria o perigo de uma escalada de última hora para resolver o problema e ter que enviar dispositivos, armas nucleares ao espaço para tentar explodir o asteroide, o que provavelmente seria uma má ideia.
Lasers mostram potencial como deflectores de asteroides. Mas demoraria muito tempo até que fossem uma opção viável. Até então, há uma outra proposta de mitigação que merece atenção. É a menina dos olhos de 2 ex-astronautas que garantem ser o único modo de deter o Armagedon. De todas as propostas, a mais eficaz pode ser um aparelho chamado trator de gravidade. Para uma incumbência tão complicada, ele opera sob um princípio muito simples. Nós sabemos que tudo no espaço tem uma atração gravitacional. Bem, os próprios asteroides têm uma atração gravitacional. E sabemos também que uma espaçonave interage gravitacionalmente com o asteroide. E se a astronave conseguisse chegar perto bastante do asteroide, poderia começar a atraí-lo lentamente para fora de seu curso, se conseguirmos pegá-lo a tempo. Desenvolvido pela Fundação B612, com nome em homenagem ao clássico literário O Pequeno Príncipe, o trator de gravidade está ganhando popularidade devido aos esforços de seus principais defensores, 2 ex-astronautas, Ed Lu e Rusty Schweickart. O trator de gravidade é um conceito de desvio muito fraco, mas é muito preciso. E nós não recomendamos seu uso para o que chamamos de desvio primário. Ou seja, fazer o asteroide errar a Terra. E uma vez feito o impacto cinético, que é uma manobra muito imprecisa, pode-se então usar um trator gravitacional e fazer um ajuste de precisão baseado no desvio primário. O trator de gravidade é um dos mecanismos de desvio de asteroide que é realista. Os 2 únicos realistas são o impactor cinético, onde há o choque com o asteroide usando uma espaçonave, e o trator de gravidade. Tirando esses 2, o restante é apenas ficção científica. Usando a tecnologia existente e alimentado por uma combinação de motores íon e painéis solares, o trator de gravidade tem tamanho e peso de um carro de golfe. Não é grande o bastante pelos padrões de espaçonaves, mas é grande o suficiente, segundo seus proponentes, para terminar o trabalho após um choque cinético. Este asteroide está girando ao redor de um eixo ou caindo. E eu apareço com o trator de gravidade e o estaciono aqui e quero empurrá-lo naquela direção. E, apesar dele estar caindo, eu não o toco. Eu apenas paro na frente dele e, se é nessa direção que quero empurrá-lo, fico lá. Digamos que se o asteroide tem 90 metros de diâmetro e nós queremos flutuar cerca de 80 metros do centro de gravidade dele, em outras palavras, a mais ou menos 1,5 raio fora do asteroide cadente. Eu não deixo a gravidade do asteroide me prender. Eu preciso acionar o empuxo do meu motor íon para o lado para evitar explodir. E ao fazer isso, eu fico parado ali por uma semana, um mês, um ano, quanto tempo for preciso. Motores íon resistem por longos períodos de tempo. E como eu tenho um rádio transponder no meu trator de gravidade, a Terra pode me localizar com precisão. E eu sei a exata mudança na órbita que fiz no asteroide em si. Você pode reformar o sistema solar sem tocar nada. A habilidade de fazer movimentos controlados e precisos é o principal recurso do trator de gravidade.
Você só precisa ter certeza que após desviar qualquer asteroide, ele não voltará e o atingirá mais tarde. O que um trator de gravidade permite que você faça é medir exatamente para onde ele está indo e permite fazer pequenas correções em seu curso para garantir que ele não voltará e o atingirá. Apesar desta vantagem, a grande desvantagem do trator de gravidade é a sua força muito pequena. Talvez pequena demais para fazer a diferença num asteroide realmente grande. O trator de gravidade demora muito tempo e precisa de um pequeno asteroide para ser eficaz. Ele teria que ser bem menor que 1 quilômetro, talvez de 150 a 300 metros. Algo do tamanho do Apophis ou menor. Se nós estivermos falando sobre a necessidade de um asteroide maior e não tivermos muito tempo para dedicar a isso, então o trator de gravidade provavelmente não é o método de escolha. Acontece que o tempo entre a descoberta de que o impacto de um asteroide é possível e que ele ocorrerá é de muitas décadas. Na maioria das vezes, você tem tempo para usar o trator. Quando tivermos que ser atingidos por algo tão grande, teremos tecnologias muito mais avançadas. Haverá outra coisa, não o trator de gravidade. Mas se tiver que ser agora, podemos fazer. O fato é que nós podemos proteger a Terra agora de impactos de asteroides se fizermos nosso trabalho. Para demonstrar a eficácia do trator de gravidade, a Fundação P612 pretende apresentar um teste de desvio de asteroide não ameaçador no ano de 2015. Isso é muito importante porque se acharmos um asteroide que esteja muito perto de atingir a Terra e decidirmos desviá-lo, não será o momento para um teste. Ele deve ser feito antes, quando os problemas já estarão sanados. O grande lance é convencer a NASA que tal demonstração deverá ser feita antes que tenhamos que usá-la. Esse é o problema. Nós estamos lidando potencialmente com milhões de vidas. Fazer a demonstração é simples e barato. Então vamos demonstrar e aí saberemos. Isso leva ao terceiro e último passo para deter o Armagedon. Quem decide quando e o que fazer se um asteroide tiver nosso nome nele? Existem 3 passos fundamentais para deter o Armagedon. Descoberta e mitigação abrangem os 2 primeiros. O terceiro, e talvez o mais desafiador de todos, é quem decide quando agir. Se soubéssemos já que algo estaria vindo, acho que andaríamos em círculos e não faríamos nada em tempo. Acho que seria importante ter um tipo de manual. Quando o asteroide vier, o que nós faremos? Responder a esta pergunta requer tanta urgência quanto telescópios maiores e melhores que se conectam, como os Pan-STARRS, um acrônimo para Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema de Resposta Rápida. O Pan-STARRS é um projeto de uma universidade do Havaí que pode revolucionar a procura por NEOs. A ideia é ter um telescópio com um grande campo de visão, assim eles poderão se aprofundar cada vez mais no espaço sideral, mais rapidamente e cobrindo muito mais os céus todas as noites. Novos programas como o Pan-STARRS irão aumentar o índice de descobertas. E assim que acharmos a vasta maioria desses objetos, poderemos facilmente localizá-los 100 anos no futuro e ver se algum é problema. Alguns peritos prognosticaram que, dentro dos próximos 10 a 20 anos, cerca de 1 milhão de novos objetos poderiam ser descobertos. Isso além dos mais de 5.000 que já achamos.
Mesmo com esse aumento exponencial, ainda seria possível que um objeto espacial, talvez um cometa, possa evadir a detecção e nos atingir. Cometas podem literalmente surgir do nada. Eles vêm do espaço sideral e, se por acaso entrarem no sistema solar, nós teremos alguns anos, ou menos, para montar algum tipo de desvio. Portanto, não sabemos ao certo se há algum cometa vindo em nossa direção. Mas cometas não voam muito perto da Terra, então temos total convicção de que o perigo predominante da Terra vem dos asteroides. É possível que possamos ser atingidos agora por um asteroide enquanto desavisados. Há muitas pesquisas em andamento, mas para achar asteroides de 1 quilômetro ou maiores, e anéis com menos de 150 metros, nos quais estamos muito interessados e que só achamos alguns poucos. Então é preciso que haja muito mais pesquisas no futuro para achar estes anéis potencialmente perigosos. No momento, não há nenhum protocolo sobre o que fazer, quando agir e quem toma tais decisões no caso de um impacto iminente na Terra. Então, quem tem autoridade e capacidade para proteger a Terra? O atual expediente da NASA é achá-los, localizá-los e defini-los fisicamente. Do que são feitos, como se reúnem, eles ainda não têm autorização para mitigá-los. Nós imaginamos que um choque de asteroide seja um problema internacional. Então será preciso uma cooperação internacional para decidir quem faz o quê e quando. As decisões internacionais são extremamente lentas. Acho que é importante que os países se reúnam e criem um protocolo sobre como se tomaria tal decisão, de maneira que, quando precisarem debater e discutir, eles não percam tempo antes de poderem fazer alguma coisa. O lado bom é que, teoricamente, isso poderá unir as pessoas do mundo ao redor de uma coisa que afeta a todos. E que poderemos trabalhar juntos para resolvê-la. O globo inteiro está em perigo. Não só um país, e não só as nações com programas espaciais. Então, enquanto essas nações podem acabar com a responsabilidade de fazer alguma coisa, quem pagará por isso? Quem tomará a decisão? Quem assumirá os riscos? Estamos trabalhando com as Nações Unidas para prepará-los para tomar decisões rápidas. A Associação de Exploradores Espaciais, uma organização internacional de pessoas que viajaram no espaço, submeterá às Nações Unidas em 2009 recomendações sobre o preparo para o impacto na Terra. É um primeiro passo. Até lá, vamos deixar que as visões desses peritos sirvam como as melhores perspectivas sobre o assunto. Devemos pensar que isso é importante para a Terra, importante para as crianças, importante para as pessoas que virão depois de nós. Então, nós queremos nos preparar agora para criar as ferramentas para que, caso uma ameaça surja, mais tarde, existam recursos, habilidade e conhecimento para solucionar tal ameaça. Nós podemos ter outro Tunguska, um evento capaz de eliminar uma cidade inteira, uma devastação total. Porém, numa escala de milhões de anos, talvez 50 milhões, teremos possibilidade de um evento que extinguirá a vida. Portanto, devemos reunir esforços hoje, porque nenhum de nós sabe quando o próximo impacto virá. Tudo o que sabemos é que está vindo. Por incrível que pareça, eu não estou preocupado sobre um choque potencial no futuro próximo. Eu conheço as probabilidades. É improvável. Mas também é improvável que você entre num avião e ele caia. E mesmo assim gastamos muito dinheiro para tornar os aviões seguros. Temos várias maneiras de fazer isso. Para mim isso é um problema ainda indefinido. Nós vamos definir qual é a ameaça e preveni-la.